Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e hoje vou falar sobre um tema que eu julgo ser bastante importante e interessante, que é a questão do coletivismo e do individualismo. Essa relação nem sempre muito saudável, às vezes com muitas brigas, muitas discussões, e discutir isso aí, obviamente, à luz do que a gente está vendo agora de alguns debates, mais do que debates, algumas posturas contrárias a grupos de judeus em algumas escolas nos Estados Unidos. Primeiramente, é importante a gente entender que a diferença, na verdade, do coletivismo para o individualismo. O individualismo foi uma das grandes conquistas ocidentais. Por quê? Porque foi a partir do individualismo iluminista que direitos e garantias fundamentais passaram realmente a existir, né? Os chamados direitos fundamentais de primeira dimensão ou de geração, como os antigos denominavam. E eram direitos para proteger as individualidades. Essa era a grande questão. Eram direitos para proteger as individualidades. Portanto, era o meu direito a não ter a minha terra expropriada, era o direito ao não ser condenado sem o devido processo legal. Então, os direitos chamados negativos e que eram de cunho individual. Isso só existiu, na verdade, por causa desse individualismo. E a sociedade ocidental foi evoluindo nesse sentido, na proteção do indivíduo. Tanto que uma das ideias, muito antes até da Revolução Francesa, quando a gente volta, né, no tempo, na discussão do chamado indúbio pro réu, né, que remonta, não temos tempo de falar aqui, mas remonta ao julgamento de Orestes, onde a deusa Atena proclama esse princípio, que passa a ser um princípio norteador de todo direito, ou seja, na dúvida, absolva-se o réu. Então, o Ocidente opta por um indúbio pro réu e não um indúbio pro societatis, ou seja, na dúvida para a sociedade. Não, na dúvida é para o réu. Isso vem muito desse individualismo. O coletivismo é o oposto, ou seja, quem deve prevalecer são os interesses da coletividade em detrimento dos interesses individuais. Portanto, o bem maior da coletividade vai prevalecer em relação a determinados direitos ou todos os direitos fundamentais. Um bom exemplo de coletivismo é o marxismo. No marxismo, a ideia é de que o bem comum tenha prevalência sobre os interesses individuais. Por isso que no marxismo nós não vamos falar mais em propriedade privada. A propriedade passa a ser de todos, na verdade, de todos administrada pelo Estado. E é o Estado que vai distribuir de acordo com os interesses da coletividade. Então é importante pensar isso. O modelo chinês, por exemplo, não dá para dizer que ele seja tão dentro de um coletivismo como é o marxismo clássico, mas ele é muito mais próximo. Os interesses do partido e da sociedade prevalecem sobre os interesses da sociedade. Então ele se encaixa nisso. Não é um marxismo, um socialismo perfeito, nesse sentido, como pensou, perfeito no sentido utópico, né, como pensou Marx e tal, mas segue um pouco nessa linha, por mais que a partir dos anos 80, mais ou menos, 90, a China tenha se aberto, tenha passado a ter uma economia não mais planificada, mas de mercado. Então, a China hoje não é mais um modelo socialista, ela é um modelo capitalista com uma ditadura de um partido único. E aí não é uma crítica, né? Lá pode funcionar. A democracia ela é muito importante para a gente, né? Não para todos os povos. Enfim, então essas são as diferenças, né? Eu, por exemplo, sou um democrata de carteirinha, mas eu entendo que a democracia seja uma conquista nossa, né? Só para deixar claro, ocidental. Então, temos visto agora muita discussão sobre a guerra Israel-Palestina, né? Tivemos o quê? O Hamas, que fez um atentado terrível terrorista e que às vezes nem sempre é mencionado e que tem que ser condenado com veemência, porque ali não é uma disputa política, é disputa com um grupo terrorista, assim como é, por exemplo, o Hezbollah também. Então o Hamas fez isso. Israel foi dar o troco e, obviamente, está dando um troco de uma forma errada, violenta, boçal, destruindo, obviamente, toda a faixa de Gaza, onde milhares de palestinos moram. Então, obviamente, que lá está sendo um terror. Então, não entendo como um genocídio. Basta ver pela Cisjordânia, né? Ou seja, Israel não bombardeia a Cisjordânia, que tem muitos palestinos.
ela bombardeia a faixa de Gaza, então não seria bem genocídio, mas entendo sim que ali acontecem alguns crimes de guerra. E o que eu quero dizer com isso? O que está a gente percebendo são pessoas que, comprando o discurso contrário, não ao governo de Israel, que eu acho legítimo, uma pessoa ir às ruas, seja em Tel Aviv, seja em Jerusalém, seja em Nova York, seja na Universidade de Colômbia, onde for, para protestar contra o governo de Israel. Mas nada tem a ver com o povo judeu, com o povo de Israel. Nada tem a ver com alunos judeus que nem são de Israel. E o que a gente tem visto é justamente acusações, né, muito pesadas em relação ao povo judeu como um todo, e muitos são até contrários. Então, vemos o quê? Muitas pessoas, por exemplo, colocando todos os judeus como se fosse um pensamento único, hegemônico, daí a ideia, quase como se todos fossem num coletivismo, apoiando as ações de Benjamin Netanyahu. E aí temos visto muitos judeus, né, pelo mundo afora sendo agredidos. Percebemos uma volta do antissemitismo, que obviamente é muito perigosa, né, essa volta, e justamente pensando no povo judeu como um todo. E a gente sabe que muitos judeus, e eu tenho alguns amigos, e que eles são completamente contrários, não só ao que está acontecendo na faixa de Gaza, como também são opositores ao governo de Benjamin Netanyahu, que cada vez mais migra para uma extrema-direita. Portanto, então o que acontece? É um cuidado que a gente tem que ter, né? A gente não pode generalizar o que é absolutamente individual. Então, quando nós vemos algumas medidas antissemitas, isso é de extremo perigo. Temos que ter um grande cuidado com isso. Porque se tem uma coisa que o regime de Israel não é coletivista. E em hipótese nenhuma, não é mesmo. Então, temos lá, sim, uma democracia que funciona, as instituições funcionam, temos um grupo forte que é contrário ao governo e às medidas de Benjamin Netanyahu. Então, medidas antissemitas simplesmente fortalece ainda mais o discurso de extrema-direita que hoje tem Benjamin Netanyahu. Então, na verdade, o que se está fazendo com essa ideia é jogar gasolina na fogueira, tornando ainda o debate mais quente e não apaziguando as questões, né? Mostrando que não, que boa parte do povo judeu é contrário, que não concorda com tais medidas, é isso ou aquilo. Portanto, boa parte, né, dos judeus, uma grande parte, que migra depois para Israel, cresce, na verdade, sob essa influência do individualismo iluminista europeu, muitos deles participando dos movimentos. Portanto, cuidado, não homogeneize o que é absolutamente heterogêneo, ok? Não confunda o governo de um país com o seu povo, sob o risco da gente também cometer erros históricos muito graves. Esse era um vídeo que eu queria, que foi a partir desses movimentos antissemitas que começam a ganhar força, eu falei, não, temos que falar sobre esse assunto e mostrar que é uma discussão completamente heterogênea. Muitos são contrários a essa violência que estamos a presenciar lá na faixa de Gaza. Então, muito obrigado pela paciência e marque aí no sininho, dá um joinha pra gente, nos siga no canal do Hipojura Educacional. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.